Mateus 11. Ela se encontra em Mateus 11, onde Jesus ele estava falando com os discípulos deles sobre, como fala, as instruções para eles sobre ensinar e pregar nas cidades. E acaba que um dos discípulos vem até Jesus e fala: Jesus, João está perguntando para você, né? João Batista, ele estava na prisão na época, e ele estava perguntando para Jesus se ele realmente era quem era para vir, né? Se Jesus era realmente a pessoa que era para vir, que era o Messias, que era quem ia libertar eles, né? Que a visão, talvez, de João Batista não era exatamente o que Jesus ia vir, mas realmente ele estava esperando por alguém. E João Batista, ele ficou com uma dúvida no coração dele. E Jesus foi lá e respondeu os discípulos, né, para mandar a mensagem para João Batista falando: fala para ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, e deixa ele tomar a conclusão, e que mais pessoas são, como fala, estão se convertendo ao evangelho, sabe? O evangelho está sendo pregado. E então aquilo foi a resposta de Jesus para João Batista. E mais para baixo, que é o que eu quero ler, né? Jesus ele acabou pegando essa isca, né, da mensagem que ele falou para João Batista e começou a falar para as pessoas sobre os milagres que ele estava fazendo. E chegou num ponto onde Jesus disse isso sobre os milagres e sobre as maravilhas, sobre agora que ele estava despejando, né, aqui na terra. Ele falou assim, em Mateus 11, 20, se alguém quiser abrir, 20 até o 22. Ele disse assim: então ele começou a repreender as cidades nas quais havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiró e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiró e Sidom do que para vós. Gente, isso para mim eu não sei porque chamou tanto minha atenção. Realmente eu acho que foi assim, o Senhor falando comigo. Eu tava no momento de querer agradecer a Deus quando eu tava lendo essa palavra. Eu tava ali realmente buscando, falando: Deus, eu não tenho te agradecido o suficiente. Deus, sabe, eu senti que Deus estava realmente querendo me fazer uma filha mais grata. E eu tava ali querendo agradecer ao Senhor. Deus tinha me confrontado muito. E do nada essa palavra chamou a atenção. Eu falei: nossa, essas pessoas, tipo, realmente, igual eu, Deus tem, tipo, realmente despejado tanto nas nossas vidas, tanto nas nossas vidas, com milagres, com maravilhas. E ai de quem não se arrepende, quem não, nesses milagres não afetam você, ao ponto de você se arrepender. E aí, pegou um questionamento. Pera, então, alguns milagres e todos aqueles milagres que Jesus tinha feito naquelas cidades eram para as pessoas se arrepender? Era para as pessoas ver aquilo e se sentir exposto. As pessoas deveriam ter visto os cegos, os coxos, as pessoas andando, o evangelho sendo pregado, e deveria ter se sentido exposto, né? Tipo, nossa, Deus tá. Alguém tá fazendo o coxo andar, a pessoa mais improvável, a pessoa que eu considero eu sou mais superior que ele. Mas ele tá recebendo milagre, ele tá recebendo cuidado, e eu não. E aí que eu entendi, eu falei: nossa, Deus, os seus milagres é para nos expor. Os milagres que acontecem em minha vida, onde eu sou transformada, ou eu vejo outra pessoa sendo transformada, é para me expor, é para eu reconhecer que eu preciso de você. Entende? Todos os milagres que acontecem na nossa vida não é para engrandecer a gente ou para a gente ficar num sentido de acostumado com os milagres de Deus, acostumado com as coisas maravilhosas que Deus tem feito, mas é para expor a gente, para realmente a gente reconhecer que a gente precisa dele. Entende? E uma coisa que eu perguntei a Deus, como que a gente se arrepende? Como que a gente ter um coração tão sensível ao Senhor, ao arrependimento? Sabe como que a gente abre nossos olhos para os milagres que você está fazendo na sua vida? E Deus me levou para 2 Coríntios 3. E eu gosto de falar o contexto do que a gente está lendo, porque, né, é bom ter contexto, é bom saber o que a gente está lendo. A palavra do Senhor, ela é incrível, ela é muito incrível.
E em 2 Coríntios, né, realmente estava expondo, pelo menos em 2 Coríntios 3, estava expondo muito a glória de Deus, expondo muito a transformação do Espírito Santo. E no último versículo está falando assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. E teve 3 coisas aqui que eu achei bem chave para minha pergunta. A minha pergunta foi para o Senhor, foi: Deus, como que eu tenho um coração sensível para eu poder ser transformada pelos milagres que você está fazendo na minha vida ou pelos milagres que eu vejo das outras pessoas? E quando Deus me levou para isso, teve um ponto bem chave. Na verdade, teve 3 pontos e eu quero expor isso para vocês. O primeiro ponto foi que começa assim um versículo: mas todos nós com a face descoberta, né? A face descoberta. E eu fiquei: Deus, como assim com a face descoberta? Quando você ir um pouco mais para cima no capítulo, você vai entender que ele está falando que Moisés, ele falava de um véu no coração. Ele falava que existia um véu no coração e quando você se convertesse ao Senhor, o véu não existia mais. E eu falei, então, com a face descoberta, sem véu, eu tentei pensar nessa imagem que Paulo estava fazendo. Eu falei, Deus, o que é tipo, uma face descoberta? E Deus foi falando para mim que era tipo, não é ter uma face coberta, é você se desnudir, é você se abrir, é você se expor. De novo, com aquela imagem de Deus, né, lá no início. Em Mateus, falando sobre ser exposto, sobre você ver que você precisa dele, se ser vulnerável. Desculpa, gente, como fala? Minha dicção não tá tão boa, me perdoa. Mas, voltando. Com a face descoberta. Não é escondendo que você precisa dele. Expondo que você precisa dele. Expondo sua fraqueza no Senhor. Aí, o milagre que Deus está fazendo na sua vida, ou vai fazer, ou os milagres em volta de você, vai transformar você porque você está sendo exposto. Você não está se colocando no pedestal. Vendo que você está precisando dele. E o segundo que fala nesse versículo é: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando de como em um espelho a glória do Senhor. E a palavra que me pegou muito é a palavra contemplando. Quando você contempla a face do Senhor, contempla a glória, igual tá falando nesse versículo, você deixa criar raízes em você. Você deixa isso te afetar. E você reconhece isso, você medita nisso. Como fala, eu sou missionária da Jocum faz algum tempinho. Eu pretendo voltar muito. Igual a filha da tia Cris, na Steppen agora, ela tá fazendo a TED dela lá na Venezuela agora. E uma coisa que a Jocum ensina muito, 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 na verdade, o bordão da Jocum é conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Então, antes da gente sair em missão, a gente tem um período de conhecer Deus, que é 3 meses, por aí, tipo, só no intensivo de relacionamento com o Senhor. E uma coisa que eles falavam muito, que eles ensinaram, eu acho, a gente na primeira aula, que eu achava que eu sabia de tudo sobre meditação, nem precisava dessa aula. Mas quando a gente foi lá, a aula ela falou sobre contemplar na hora da sua meditação, contemplar na sua hora de intimidade com o Senhor. Porque isso deixa criar raízes, e meditação é como se fosse a palavra em inglês soak, que é tipo, não tem quando você tá na água e você fica boiando na água, ou quando você pega uma esponja e ela tipo suga a água, isso que é soak. E isso foi a imagem que eu lembro na minha aula da Jocum, eles falaram sobre contemplar o Espírito Santo, contemplar Deus. E é deixar, sabe, a gente ser enchido pelo Espírito Santo. É deixar a gente realmente ser totalmente afetado. A gente não é o mesmo, a gente carrega resquícios, entende? Quando você tá não sei, numa bacia cheia de água, você sai todo polado, você deixa aquilo te afetar. Você deixa ser mais vulnerável também. E quando você contempla, você percebe, seus olhos se abrem. Você medita naquilo, você pensa naquilo, você acaba refletindo você, né? No caso, o que você está fazendo e contemplando a glória do Senhor, não tem espaço para outra coisa. Você está contemplando, você está colocando todo o seu foco em Deus. Contemplar a glória do Senhor. E isso te faz ser transformado pelos milagres que Deus está fazendo na sua vida ou já fez. A gente tem tantos milagres, irmãos, tantas coisas boas que Deus faz na nossa vida que a gente deixa passar. Tantas coisas que Deus realmente fez em nossas vidas que a gente nem percebe.
e a gente não é grato para essas coisas simples ao nosso redor. E Jesus, no início, em Mateus, ele lembra que ele disse, ai de vocês, que eu fiz as boas obras em vocês, e vocês não se arrependeram. Isso, nossa, isso me encheu de temor, gente. Me encheu de temor. E a terceira coisa, que é a coisa mais importante que eu vi sobre esse versículo, foi... Ler de novo o versículo para vocês verem. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Na última parte, ele fala formados na mesma imagem. Então, igual na mesma imagem de você contemplar a glória de Deus, ser totalmente enchido, criar raízes no Senhor, criar raízes em contemplar a glória do Senhor, você é transformado na mesma imagem que você está contemplando. E pelo Espírito do Senhor. No versículo um pouco acima, né, no versículo 17, fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E eu não sei porque, tipo, quando você lê 2 Coríntios 3, parece um versículo do nada, assim, fala, onde o Espírito do Senhor está, ali está a liberdade. Porque ele não falava nada sobre isso. Não falava só sobre as pessoas se converterem ao Senhor, do nada ele, onde o Espírito do Senhor, onde o Espírito do Senhor está, ali está a liberdade, depois ele continua o versículo que a gente leu. Então parece um versículo do nada, mas parece que é um versículo que precisava estar ali. E eu fiquei tipo, nossa, por que isso é tão importante? E eu lembrei que é por causa, em João 17, 18, fala que o Espírito que convence o homem do pecado. Que convence o homem do pecado. E pelo Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, precisa ter liberdade para essa transformação acontecer. Então o Espírito do Senhor, ele não só convence a gente do pecado, mas ele nos deixa livre para reconhecer, para deixar a nossa face descoberta, igual foi o primeiro ponto, e para a gente poder contemplar o Senhor. Então, eu deixei o Espírito por último para a gente poder ir um pouco a fundo sobre o Espírito Santo nisso. Que é, como fala, deixar o Espírito Santo ali. E uma coisa chave que Deus falou no meu coração, e por isso que eu achei tão importante trazer essa mensagem para vocês. Porque a gente aqui é uma comunidade de oração. E Deus falou, Giovana, clama para o Espírito do Senhor e está em lugares. Clama para que as escamas dos olhos das pessoas possam cair. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali tem liberdade para eles reconhecerem e serem gratos pelos milagres, serem abertos, né? Os olhos para as coisas que Deus está fazendo. Eu creio que, igual aqui vocês são mães, filhos, pais que oram para os seus filhos, para as suas famílias, para as pessoas em volta de você. E eu acredito que onde o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, ali está o poder, né? Tipo, ali está o potencial da pessoa ser transformada, da pessoa poder se arrepender, da pessoa perceber que Deus sempre esteve ali, que Deus continua fazendo milagres. Igual Jesus no início, em Mateus, igual eu compartilhei. Jesus, ele tinha feito grandes obras, mas as pessoas não tinham percebido aquelas obras e não tinham se arrependido. Isso foi por causa que as pessoas não contemplaram o Espírito naqueles lugares. Mas em lugares que sim, Deus, aquelas pessoas tinham visto o Espírito Santo, tinha contemplado, tinha recebido o Espírito Santo, ali teve transformação. E eu acredito que isso é igual na vida de cada um de nós. Quando a gente recebe o Espírito Santo, ali tem lugar para a gente se arrepender. Tem lugar para a gente se arrepender. Tem, como fala, liberdade para a gente estar com a face descoberta, para a gente mostrar os nossos erros ao Senhor, mostrar os nossos erros e a gente poder se arrepender deles, poder contemplar o Senhor, poder criar raízes no Senhor. Então, gente, eu acho que eu falei muito rápido. Eu falei muito rápido, não sei. Só 17 minutos. Mas isso era a curta palavra que eu tinha para a gente contemplar o Espírito Santo, para a gente chamar o Espírito Santo para os lugares onde a gente está. Chamar o Espírito Santo para a vida dos nossos filhos, chamar o Espírito Santo para agir nas nossas vidas, nas vidas das pessoas ao redor de nós, porque ali, onde o Espírito Santo está, ali tem liberdade. E ali tem o potencial das pessoas se arrependerem dos seus pecados. Mas é somente onde o Espírito Santo está. Somente onde o Espírito Santo está que tem essa liberdade para fazer isso.
Porque mesmo com grandes obras sendo feitas, as pessoas não se arrependiam no tempo de Jesus. Então, gente, é isso. Não sei se a tia Cris quer falar alguma coisa, ou como que funciona direito. Então,